A imitação da literatura. O artigo de Wilson Martins sobre os romancistas amadores, O Globo, Caderno Prosa e Verso, 10 de fevereiro, traz de volta uma distinção esquecida: a imitação da literatura não é literatura. A diferença é evidente: a literatura absorve, prolonga e busca superar a tradição universal da arte de escrever. A imitação da literatura, ignorando essa tradição, copia os seus produtos mais em voga. É uma diferença de perspectiva histórica. Em toda a autêntica obra literária está implícita, de certo modo, a evolução inteira da literatura. Na sua imitação, está embutido apenas o tecido das convenções e gostos contemporâneos, amputado do seu fundo histórico e tomado, abstratamente no ar, como modelo supremo e final da imaginação humana. A literatura de imitação prende-nos na redoma de uma atualidade compressiva, separando-nos da humanidade que nos antecedeu. Mas essa distinção é evidente somente a quem conhece a tradição literária, a quem, por um esforço de autoeducação, tenha-se elevado a uma concepção historicamente fundada do universalmente humano. A quem esteja preso no círculo de ferro da atualidade, é invisível e inconcebível. Mas a atualidade chama-nos, cada vez mais, com o apelo potente do noticiário, do marketing, das modas que se sucedem com rapidez alucinante, ameaçando jogar para fora da comunicação cotidiana e aprisionar num isolamento vagamente identificado com a marginalidade e a loucura, quem quer que se recusa a acompanhá-las. Atualizar-se, porém, não é somente manter-se informado, é absorver novos pressupostos, que, embutidos na trama da linguagem, condicionam a possibilidade mesma da comunicação. Os sentidos das palavras vão mudando em velocidade crescente, e com eles adquirimos novos sentimentos, novas reações, amoldando-nos, volens-nolens, aos costumes do dia. Nossa comunicabilidade está na razão direta da nossa plasticidade, da nossa total ausência de princípios. Atualizar-se requer menos capacidade intelectual do que maciças doses de oportunismo, numa quantidade que só se pode fornecer à custa do sacrifício de outras aptidões, inclusive é de discernir o verdadeiro do falso, o bom do ruim, a literatura da pseudoliteratura. E como a atualização vai exigindo cada vez mais dedicação integral, acaba por tornar-se uma modalidade especial de educação, com seus catedráticos, seus pedagogos, suas normas, seus primeiros da classe e seus reprovados. É a educação jornalística, em oposição à velha educação humanística. Esta procurava dar ao homem uma visão do universal, aquela, inseriu no atual, ainda que à custa de privá-lo daquele recuo crítico ante o presente, que é condição prévia para se ascender a uma visão universal das coisas. Ora, do ponto de vista da educação jornalística, a distinção entre literatura e pseudoliteratura, ou mesmo subliteratura, tende a tornar-se cada vez mais irrelevante. Um livro péssimo, pelos padrões da arte literária, pode ser muito mais significativo dos anseios do dia, das aspirações do nosso tempo, do que uma grande obra de arte. E, uma vez que a própria Constituição brasileira, artigo 216, definiu como patrimônio cultural o que quer que dê testemunho do que se passa neste país, fazendo abstração de quaisquer considerações de qualidade, estética, moral ou cognitiva, a conclusão é que, graças a uma aliança entre os poderes públicos, o mercado das comunicações e os profissionais da atualização, a vastidão do interesse momentâneo tende a se substituir, gradativa e inexoravelmente, a qualquer critério de valor universal. O literário incluso. Morto não fala, e a humanidade passada não é incluída nas sondagens de marketing. Contribui ainda para esse efeito o crescimento quantitativo da classe dos produtores de cultura, uma massa barulhenta que, cada vez mais, vai sendo formada no molde da cultura jornalística, desprovida de qualquer concepção mais universal, e imbuída da crença edificante de que sua missão precípua é ecoar, e se possível vocifrar, as sacrossantas aspirações do nosso tempo. Mas nosso tempo, por definição, não significa outra coisa senão o período em que uma aspiração continua em pauta nos debates do dia, é o tempo de duração das notícias. E quando a cultura, para ser notícia, tem de se reduzir a um eco das notícias, então a inteligência humana está sob a mais grave ameaça que já pesou sobre ela desde que a dispersão das cidades romanas isolou os homens em feudos distantes e mutuamente hostis. Mais temível que o isolamento no espaço é a prisão no casulo do tempo. O primado da atualidade jornalística na criação da cultura é a consagração de um provincianismo temporal mais acachapante e embrutecedor do que qualquer provincianismo regional, por se camuflar nas pompas enganosas de uma falsa universalidade quantitativa, criada pelas redes de telecomunicação e informatização mundial. Pois a profusão dos dados à disposição do consumidor nem eleva sua inteligência nem amplia seu universo, desde que os valores e pressupostos que enquadram a imagem do conjunto são sempre, em última análise, os da atualidade fechada em si mesma, que se toma despoticamente como padrão absoluto para o julgamento dos tempos e dos povos. Não faltam teorizadores para dar uma legitimação intelectual ao estado de coisas. Dois neoquetinos que filosofavam a revolta de maio de 68, Philippe Rivière e Laurent Danchin, propugnavam uma nova educação básica,
em que a filosofia e as letras seriam substituídas por informática, marxismo e música pop. Ideias como essa penetraram mais fundo e estão mais vivas no Brasil do que em qualquer outro lugar do mundo. Segundo o professor José Arthur Gianotti, a missão da arte é fazer valer as vontades populares. E segundo o próprio Presidente da República, cultura é o mesmo que show business, um business altamente moral, sem dúvida, na medida em que condiciona seus lucros aos serviços que presta às causas populares. A medida, autoatribuída, naturalmente, dos méritos adquiridos a serviço da causa pode avaliar-se pela recente disputa de sambistas em torno das remunerações milionárias aos participantes do show de fim de ano da Prefeitura do Rio, no momento em que um sambista adquire o estatuto de glória nacional, acrescido da autoridade moral de defensor público do bem, para o qual toda a remuneração é pouca e humilhante quando vem de fonte alheia à causa. Quem é que tem força para expulsá-lo para a orge? La literatura. Ante as aspirações do nosso tempo, literatura não é preciso, Chico Buarque é preciso. Pois se a raia miúda intelectual do show business assumiu quase que oficialmente as funções de pedagogia moral que outrora incumbiam aos religiosos, aos filósofos e aos homens de letras, é que a ideia mesma de cultura sofreu uma mutação da qual talvez não possa se restabelecer nunca mais, reduzida a uma síntese oportunística de show business e agitprop. Ela funda os prazeres do capitalismo aos lisonjeiros pretextos morais do socialismo, atendendo em toda a linha às aspirações do nosso tempo, entre as quais não se inclui aquela aspiração à universalidade dos valores espirituais, que está subentendida em toda a grande literatura. Deste modo, a distinção que Wilson Martins procura restaurar é válida e evidente para quem sabe do que ele está falando, mas a formação mental dos atuais produtores de cultura dirige-se exatamente a fazê-los desinteressar-se cada vez mais por saber de que é que pessoas como Wilson Martins e o autor destas linhas estão falando. Para falar na linguagem deles, they don't care about us.